Twitter, na hashtag BomDiaFox, mas deste momento nós vamos falar do WhatsApp, porque teve torcedor flamenguista no nosso WhatsApp que deixou o cheirinho de época um pouco de lado, quer saber da Copa Sul-Americana. Bom dia, Lívia. Bom dia, Fox Sport. Eu sou o Johnny Rodrigues, de Aparecida de Goiânia, Goiás. Eu gostaria de saber uma pergunta interessante. Que tipo de atitude o Flamengo tem que ter para reverter o placar contra o Figueirense? Se tem que trocar alguns jogadores, colocar algum reserva, um atacante até melhores, ou se continuar do mesmo jeito? Obrigado. Então, bom dia. Bom dia, John. Adorei a colinha dele. Contra quem mesmo tem que reverter? Bom, Figueirense. Mas não se preocupa que a gente tem cola também, viu? Copa Sul-Americana, Palmeiras e Figueirense aqui, 9 horas da noite. Flamengo e Figueirense. Da colinha também funciona. Tá vendo? É bom colar, né? Tô precisando de cola de verdade. Vamos falar do Flamengo e Figueirense às 9 horas da noite na tela do Fox Sports, quarta-feira. Paulo Lima. O que precisa é o Flamengo colocar em campo o time que colocou na partida de ontem. O seu time titular, o seu time principal. Não houve o menor menosprezo no primeiro jogo, né, goleada por 4-2. Lá em Santa Catarina, não houve menosprezo, houve apenas uma opção do técnico José Ricardo em colocar alguns dos seus, vamos dizer assim, considerados reservas, que até bem pouco tempo eram titulares da equipe, e colocou uma defesa que não é defesa titular, fez uma opção por um time misto, fez uma opção por um time completamente diferente daquele, e o Flamengo agora sim vai com a sua equipe principal, vem de um bom resultado, sem esquecer que o Figueirense vem de 2 vitórias consecutivas, sapecou o Flamengo por 4-2, venceu o Santos na Vila Belmiro por 1-0, é jogo encardido, o Figueira pode perder até por 1-0, 2-2 vai para os pênaltis, não é jogo fácil, a vantagem do Flamengo é exatamente um pouquinho mais de qualidade técnica, um pouco mais de organização tática da sua equipe e principalmente pela presença do Diego. O Diego entrou, 2 jogos, 2 gols, o Leandro Damião, que vem do banco, no jogo de ontem fez 1, na partida anterior, já como titular, tinha feito um gol também, os 2 de pênalti, e aí com isso cresceu muito, mas cresceu muito o futebol do Paulo Guerreiro. E ontem a gente viu um Flamengo saindo do banco de reservas com 2 jogadores ofensivos. Trouxe exatamente o Mancoejo, trouxe também o próprio Leandro Damião, e o Flamengo conseguiu um resultado sensacional. Eu tenho um cheirinho aqui no estúdio, porque todo mundo só fala desse tal cheirinho. Não. Calma, galera rubro-negra, calma. Bom, tá aqui então o convite, está feito para você. Tem Copa Sul-Americana, quarta-feira, Flamengo e Figueirense. Caso o Flamengo queira quebrar aquele jejum de 17 anos sem um título internacional, é bom reverter esse jogo aí para cima do Figueirense. Agora, falando sobre o Brasileirão, na Arena Condá, o Flamengo contou com a inspiração da dupla Dedê, Diego e Damião, para bater a Chapecoense e assumir assim a vice-liderança do Brasileirão. No primeiro tempo, aos 6 minutos, Johan cobra escanteio, Felipe Machado aparece livre na área e testa com força. Hever tira em cima da linha. Aos 10 minutos da primeira etapa, veio o gol do Flamengo. Em boa jogada no lado direito, Pará cruza rasteiro na área e Diego bate de primeira. Aos 41 minutos, gol da Chapecoense. Kleber Santana pega de primeira de fora da área, o goleiro Muralha faz uma grande defesa, mas no rebote Kempes marca. Já no segundo tempo, aos 3 minutos, após levantamento na área, William Arão só desvia de cabeça e Everton chuta, a bola passa por cima. Aos 7 minutos, a bola sobra para Kempes na área, que gira bonito e chuta, Muralha defende. Aos 11 da etapa final, Everton tenta o chute, mas a bola bate em Felipe Machado. Na sobra, Márcio Araújo chuta para fora. Aos 13 minutos, Derner chuta forte e Muralha tira com um tapa. Aos 23 minutos do segundo tempo, veio mais um gol do Flamengo, de pênalti. Na sobra, Guerreiro é derrubado por Felipe Machado. O Leandro Damião bate e marca. Aos 29 minutos, Guerreiro fica cara a cara com Danilo. O goleiro da Chape defende e no rebote o peruano chuta em cima. Aos 36 minutos, bola na área do Flamengo. Arthur Maia fica com a sobra, bate forte e a bola passa perto. Aos 37 minutos do segundo tempo, Muralha fez essa bela defesa. O
minuto depois, Giménez vai ao fundo e cruza na pequena área. Rafael Vaz faz o corte e quase faz contra. E no finalzinho da partida, aos 45 minutos, gol do Flamengo. Boa jogada na linha de fundo e Mancoejo solta a bomba. Olha, Paulo Lima, o cheirinho de época, eu não vou falar que eu tô sentindo, não, mas o Twitter pesado tá, viu? Quanto de gente tá mandando mensagem do Flamengo na hashtag Otávio também tá balançando aqui na minha... Tá? Eu já soltei o meu que eu não dou conta. Fale da vitória do Flamengo. Olha, é impressionante porque essa questão da arrancada do Flamengo no campeonato dá essa esperança, sem dúvida nenhuma. E é um grande barato essa história do cheirinho, porque é uma coisa da nação rubro-negra, gente. Por onde você vai, você pega o BRT ali, você pega o ônibus acolá, você entra no táxi, você vai na fila do café, você vai na padaria ali de manhã para comprar aquele pãozinho quentinho, tem sempre um com a camisa do Flamengo, fala assim, não é pãozinho fresco não, galera, é o cheirinho do Hepta do Flamengo. E isso realmente toma conta, contagia a cidade, por que não? E há muito tempo o Flamengo, olha, gente, o Flamengo não está aí há muito tempo nessa zona lá de cima. Lembrar que a última vez que o Flamengo teve um cheirinho de campeonato foi em 2009, né? Época de Petkovic, época de Adriano, né? Gêmeo de Almeida no comando. Enfim, já tem muito tempo, a longevidade inteira aí do Flamengo longe do G4. Mas, de certa maneira, foi um jogo bom, um jogo bastante equilibrado, um jogo muito movimentado, principalmente no segundo tempo. No primeiro, as duas equipes mais seguras, mais travadas, né? Com poucas oportunidades. E no segundo tempo, não. Os dois técnicos resolveram mandar para frente. E a Chapecoense tem essa tradição de jogar em casa, jogar bem, faz do seu estádio exatamente aquilo que o torcedor espera, o alçapão, e a torcida do Flamengo ontem compareceu bem lá também, atrás do gol ali, tinha uma galera, a nação estava lá, onde o Flamengo vai, a nação vai atrás, não tem a menor dúvida disso. Mas foi um resultado expressivo, porque deixa o Flamengo na vice-liderança do campeonato, e eu falei ainda há pouco sobre a campanha de Palmeiras e exatamente Grêmio como mandante. E o Flamengo também ao lado do Palmeiras, as duas equipes, são exatamente os dois melhores visitantes do campeonato. São exatamente 4 derrotas apenas, 2 empates e 5 vitórias, são 17 pontos. Qual é a vantagem do Palmeiras em cima do Flamengo, como foi a vantagem em cima do Grêmio? O saldo de gols. O Flamengo tem saldo 0 como visitante e o Palmeiras tem saldo 2 exatamente como visitante. Essa é uma campanha que dá a Palmeiras e Flamengo exatamente isso. O retrospecto fora de casa faz as equipes subirem na tabela gradativamente. E ontem, a consequência desse Flamengo jogar bem, apesar das reclamações do Caio Júnior, o pênalti no Guerreiro reclamou depois de um pênalti em cima do Kempis, que eu também acho que estou com o Caio Júnior, mas também teve um pênalti em cima do Paulo Guerreiro, que não foi dado, né? Então, as reclamações, elas procedem. O Flamengo nem reclamou muito, mas o Caio Júnior reclamou um pouco, mas acho que não passou pelo resultado. E a jogadinha do último gol, aos 44, 45, essa jogadinha que a gente está vendo aí, parece que jogadinha trabalhada, né? Tem um pouquinho do dedo do técnico? Não, porque o Zé Ricardo não deixa a gente ver o treino. Ninguém sabe. Então não dá para você dar crédito ao treinador num momento como esse. Mas é um pouquinho de tabela. O Mancoejo recebe a bola, sai da área, sai da cobrança do semicírculo, da cobrança de escanteio, vai para a grande área e recebe de volta e bate de perna esquerda, fazendo o terceiro ou quarto gol dele com a camisa do Flamengo, o argentino, que até certo ponto vem sendo apontado como um grande cara de grupo nessa equipe rubro-negra. A ressaltar as entradas do Mancoejo e a entrada também do Leandro Gamião. Ou seja, o Zé Ricardo jogou para o ataque, por isso foi merecedor da vitória. Paulo Lima, você citou 2009, que é onde o torcedor do Flamengo, né, vem se apegando, já que foi a última vez do título do Flamengo. Uma pequena curiosidade, o Flamengo agora, na temporada atual 2016, conquistou 40 pontos na 22ª rodada. Em 2009, o Flamengo só havia conquistado os 40 pontos na 26ª rodada. Ou seja, mais lá na frente, com essas curiosidades, o torcedor vai ficando cada vez mais animado. E tem um detalhe, Lívia, importante nisso tudo, daqui a 3 rodadas, pega o Palmeiras exatamente em São Paulo. Quando em 2009, também com uma pontuação muito abaixo do Palmeiras, quando o Flamengo teve aquela arrancada decisiva, foi para São Paulo contra o Palmeiras, venceu por 2-0 com destaque naquela oportunidade para essa dupla que já falamos aqui, Petkovic e Adriano. Portanto, tem um pouquinho de rescaldo do passado, como o torcedor gosta de dizer, né? Traz um pouquinho do passado, mas é isso. Em breve teremos um Palmeiras e Flamengo, quem sabe até brigando pela liderança do campeonato. Bom, já que você falou nisso, vamos lá. A briga pela liderança do campeonato está esquentando. O Palmeiras abriu 3 pontos de vantagem. O Flamengo e Atlético Mineiro vêm logo atrás. E os próximos jogos prometem ser decisivos na briga da parte de cima da tabela, o que a gente vai conferir agora. Vamos ver os próximos confrontos de cada um, como nós podemos ver a 23ª rodada, ou seja, a próxima. O Palmeiras vai receber o São Paulo no Allianz Parque. O Flamengo tem pela frente a Ponte Preta e ainda tem o Atlético Paranaense e vai ter o Vitória.
Na 24ª, o Palmeiras vai para Porto Alegre enfrentar o Grêmio, o Flamengo vai para o Nordeste enfrentar o Vitória e o Atlético Mineiro também vai jogar fora de casa contra o Fluminense. Aí tem a 25ª rodada, tem Palmeiras e Flamengo, ou seja, confronto direto. Falamos ainda há pouco. E tem o Atlético Mineiro que vai receber o Sport lá em BH. E aí, Paulo Lima? Isso parece aquele xadrez, né? Porque cada equipe dessas que está brigando pela liderança, ela joga duas em casa e uma fora nesse momento da competição, né? Você percebe exatamente isso. O Flamengo e o Atlético jogam... O Flamengo joga duas fora, o Atlético joga duas em casa e o Palmeiras também joga duas em casa. Por esse retrospecto aí, quem leva vantagem? O Palmeiras e o Atlético. Mas calma, porque o Flamengo também jogou fora de casa e assim como o Palmeiras é o melhor, né? É o melhor visitante da competição. Jogo equilibrado, eu acho que não dá para você pensar, são jogos difíceis, vão confronto aí contra os principais times que estão brigando pela competição. Mas mais uma vez ressaltar aqui, vai parecer repetitivo, mas é repetitivo mesmo. Não dá para cravar hoje que os 6 primeiros é entre os 6 primeiros. Muita gente pensa dessa maneira, eu acho que até é coerente abordar dessa maneira, que entre esses 6 primeiros aí sairá o campeão brasileiro. Mas pode ter zebra, porque não pode ter uma arrancada final como o Flamengo teve em 2009. O Flamengo foi subindo, atropelou todo mundo e botou mais uma faixa no peito, mais um caneco lá na sede da Gávea. Portanto, é cedo ainda. Paulo Lima, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar as sonoras dos jogadores do Flamengo no desembarque daqui do Rio. Só que no início do programa, eu e Helena Calil perguntamos para o pessoal de casa quem foi mais decisivo dentro de campo nesse final de semana. Já que a gente está falando sobre a briga na parte de cima da tabela, perguntamos sobre o Dudu do Palmeiras, o Diego do Flamengo e o Robinho do Galo. Para você, desses três, quem é o cara dentro de campo ou foi o cara, já que o Diego chegou há pouco tempo no Flamengo, tem 2 partidas apenas? Olha, pelo momento do jogo, eu acho que o Robinho foi o mais importante. Era uma vitória que o Grêmio já contava com ela, né? E até certo ponto deu ao Atlético essa possibilidade de permanecer no G4 e afastou o Grêmio um pouquinho mais. Agora, não dá para descartar a boa performance do Diego com 2 jogos de 2 gols e deixa o Flamengo na vice-liderança. E aí o Dudu, né? O Dudu deu uma de baleia da Débora Coker, né? Fez uma acrobacia daquelas, foi lá em cima, numa falha do Cavaleiro, mas ele não tem nada a ver com isso, ele foi lá e conferiu. Mas eu acho que o mais importante, ao meu ver, foi o toque do Robinho pro gol, porque esfriou a torcida do Grêmio e deu uma esperança para a torcida do Atlético. Simone Biles ficou com inveja. Nós vamos falar já então de Palmeiras. A Lívia já mencionou sobre entrevistas, então vamos a elas. Na chegada ao Rio de Janeiro, os jogadores do Flamengo falaram sobre a fase do time e o desejo de brigar pelo título, tudo a seu tempo. Eu acredito que estamos vivendo um momento especial, porém tem muito caminho pela frente, algumas coisas para ainda serem corrigidas, mas fico muito feliz, satisfeito pelo resultado de hoje, um jogo muito difícil, um campo difícil de se jogar. Então a equipe fez muito bem aí seu papel e devemos seguir nesse caminho. Olha, acredito que nós tivemos um bom resultado, estamos crescendo no momento certo. E chegamos onde nós queríamos estar, que era no G4, né? Então agora é tentar ter um pouco mais de atenção, trabalhar dobrado para que nós possamos continuar ali no G4, para que na volta do Maracanã nós possamos estar brigando e quem sabe estar ali nas primeiras colocações. Bacana, acompanhamos aí o desembarque dos jogadores do Flamengo, falando sobre a vitória contra a Chapecoense. Lembrando que o Flamengo já virou a chave e o foco agora é a Copa Sul-Americana. Chegou a hora, vamos falar sobre o líder Palmeiras, que venceu o Fluminense, jogo que aconteceu lá em Brasília. Lembrando que era o jogo de melhor defesa contra o melhor... 1 minuto depois, Gimenez vai ao fundo e cruza na pequena área. Rafael Vaz faz o corte e quase faz contra. E no finalzinho da partida, aos 45 minutos, gol do Flamengo. Boa jogada na linha de fundo e Mancoejo solta a bomba. Olha, Paulo Lima, o cheirinho de época, eu não vou falar que eu tô sentindo não, mas o Twitter pesado tá, viu? Quanto de gente tá mandando mensagem do Flamengo na hashtag Otávio também tá balançando aqui na minha... Tá? Eu já soltei o meu que eu não dou conta. Fale da vitória do Flamengo. Olha,
É impressionante porque essa questão da arrancada do Flamengo no campeonato dá essa esperança, sem dúvida nenhuma. E é um grande barato essa história do cheirinho, porque é uma coisa da nação rubro-negra, gente. Por onde você vai, você pega o BRT ali, você pega o ônibus acolá, você entra no táxi, você vai na fila do café, você vai na padaria ali de manhã para comprar aquele pãozinho quentinho, tem sempre um com a camisa do Flamengo, fala assim, não é pãozinho fresco não, galera, é o cheirinho do Hepta do Flamengo. E isso realmente toma conta, contagia a cidade, por que não? E há muito tempo o Flamengo, olha gente, o Flamengo não está aí há muito tempo nessa zona lá de cima. Lembrar que a última vez que o Flamengo teve um cheirinho de campeonato foi em 2009, né? Época de Petkovic, época de Adriano, né? Gêmeo de Almeida no comando. Enfim, já tem muito tempo, a longevidade inteira aí do Flamengo longe do G4. Mas, de certa maneira, foi um jogo bom, um jogo bastante equilibrado, um jogo muito movimentado, principalmente no segundo tempo. No primeiro, as duas equipes mais seguras, mais travadas, né? Com poucas oportunidades. E no segundo tempo, não. Os dois técnicos resolveram mandar para frente. E a Chapecoense tem essa tradição de jogar em casa, jogar bem, faz do seu estádio exatamente aquilo que o torcedor espera, o alçapão, e a torcida do Flamengo ontem compareceu bem lá também, atrás do gol ali, tinha uma galera, a nação estava lá, onde o Flamengo vai, a nação vai atrás, não tem a menor dúvida disso. Mas foi um resultado expressivo, porque deixa o Flamengo na vice-liderança do campeonato, e eu falei ainda há pouco sobre a campanha de Palmeiras e exatamente Grêmio como mandante. E o Flamengo também ao lado do Palmeiras, as duas equipes, são exatamente os dois melhores visitantes do campeonato. São exatamente 4 derrotas apenas, 2 empates e 5 vitórias, são 17 pontos. Qual é a vantagem do Palmeiras em cima do Flamengo, como foi a vantagem em cima do Grêmio? O saldo de gols. O Flamengo tem saldo 0 como visitante e o Palmeirinho aqui no estúdio, porque todo mundo só fala desse tal cheirinho. Não. Calma, galera rubro-negra, calma. Bom, tá aqui então o convite, está feito para você. Tem Copa Sul-Americana, quarta-feira, Flamengo e Figueirense. Caso o Flamengo queira quebrar aquele jejum de 17 anos, sem um título internacional, é bom reverter esse jogo aí para cima do Figueirense. Agora, falando sobre o Brasileirão, na Arena Condá, o Flamengo contou com a inspiração da dupla Dedê, Diego e Damião, para bater a Chapecoense e assumir assim a vice-liderança do Brasileirão. No primeiro tempo, aos 6 minutos, Johan cobra escanteio, Felipe Machado aparece livre na área e testa com força. Hever tira em cima da linha. Aos 10 minutos da primeira etapa, veio o gol do Flamengo. Em boa jogada no lado direito, Pará cruza rasteiro na área e Diego bate de primeira. Aos 41 minutos, gol da Chapecoense. Kleber Santana pega de primeira de fora da área, o goleiro Muralha faz uma grande defesa, mas no rebote, Kempes marca. Já no segundo tempo, aos 3 minutos, após levantamento na área, William Arão só desvia de cabeça e Everton chuta. A bola passa por cima. Aos 7 minutos, a bola sobra para Kempes na área, que gira bonito e chuta. Muralha defende. Aos 11 da etapa final, Everton tenta o chute, mas a bola bate em Felipe Machado. Na sobra, Márcio Araújo chuta para fora. Aos 13 minutos, Derner chuta forte e Muralha tira com um tapa. Aos 23 minutos do segundo tempo, veio mais um gol do Flamengo, de pênalti. Na sobra, Guerreiro é derrubado por Felipe Machado. O Leandro Damião bate e marca. Aos 29 minutos, Guerreiro fica cara a cara com Danilo. O goleiro da Chape defende e no rebote o peruano chuta em cima. Aos 36 minutos, bola na área do Flamengo. Arthur Maia fica com a sobra, bate forte e a bola passa perto. Aos 37 minutos do segundo tempo, Muralha fez essa bela defesa. No Twitter, na hashtag BomDiaFox, mas neste momento nós vamos falar do WhatsApp, porque teve torcedor flamenguista no nosso WhatsApp que deixou o cheirinho de época um pouco de lado e quer saber da Copa Sul-Americana. Bom dia, Lívia. Bom dia, Fox Sport. Eu sou o Johnny Rodrigues, de Aparecida de Goiânia, Goiás. Eu gostaria de saber uma pergunta interessante. Que tipo de atitude o Flamengo tem que ter para reverter o placar contra o Figueirense? Se tem que trocar alguns jogadores, colocar algum reserva, um atacante até melhores, ou se continuar do mesmo jeito. Obrigado. Então, bom dia.
Bom dia, Boa, John. adorei a colinha dele. Contra quem mesmo tem que reverter? Bom, Figueirense. Mas não se preocupa que a gente tem cola também, viu? Copa Sul-Americana, Palmeiras e Figueirense aqui, 9 horas da noite. Flamengo e Figueirense. Da colinha também funciona. Não, tá vendo? É bom colar, né? Tô precisando de cola de verdade. Vamos falar do Flamengo e Figueirense às 9 horas da noite na tela do Fox Sports, quarta-feira. Paulo Lima. O que precisa é o Flamengo colocar em campo o time que colocou na partida de ontem. O seu time titular, o seu time principal. Não houve o menor menosprezo no primeiro jogo, né? Goleada por 4-2. Lá em Santa Catarina, não houve menosprezo, houve apenas uma opção do técnico José Ricardo em colocar alguns dos seus, vamos dizer assim, considerados reservas, que até bem pouco tempo eram titulares da equipe, e colocou uma defesa que não é defesa titular, fez uma opção por um time misto, fez uma opção por um time completamente diferente daquele, e o Flamengo agora sim vai com a sua equipe principal, vem de um bom resultado, sem esquecer que o Figueirense vem de 2 vitórias consecutivas, sapecou o Flamengo por 4-2, venceu o Santos na Vila Belmiro por 1-0, é jogo encardido, o Figueira pode perder até por 1-0, 2-2 vai para os pênaltis, não é jogo fácil, a vantagem do Flamengo é exatamente um pouquinho mais de qualidade técnica, um pouco mais de organização tática da sua equipe e principalmente pela presença do Diego. O Diego entrou, 2 jogos, 2 gols, o Leandro Damião, que vem do banco, no jogo de ontem fez 1, na partida anterior, já como titular, tinha feito um gol também, os 2 de pênalti, e aí com isso cresceu muito, mas cresceu muito o futebol do Paulo Guerreiro. E ontem a gente viu um Flamengo saindo do banco de reservas com 2 jogadores ofensivos. Trouxe exatamente o Mancoejo, trouxe também o próprio Leandro Damião, e o Flamengo conseguiu um resultado sensacional. O Cheiras tem saldo 2 exatamente como visitante. Essa é uma campanha que dá a Palmeiras e Flamengo exatamente isso. O retrospecto fora de casa faz as equipes subirem na tabela gradativamente. E ontem, a consequência desse Flamengo jogar bem, apesar das reclamações do Caio Júnior, o pênalti no Guerreiro reclamou depois de um pênalti em cima do Kempis, que eu também acho que estou com o Caio Júnior, mas também teve um pênalti em cima do Paulo Guerreiro, que não foi dado, né? Então, as reclamações, elas procedem. O Flamengo nem reclamou muito, mas o Caio Júnior reclamou um pouco, mas acho que não passou pelo resultado. E a jogadinha do último gol, aos 44, 45, essa jogadinha que a gente está vendo aí, parece que jogadinha trabalhada, né? Tem um pouquinho do dedo do técnico? Não, porque o Zé Ricardo não deixa a gente ver o treino. Ninguém sabe. Então não dá para você dar crédito ao treinador num momento como esse. Mas é um pouquinho de tabela. O Mancoejo recebe a bola, sai da área, sai da cobrança do semicírculo, da cobrança de escanteio, vai para a grande área e recebe de volta e bate de perna esquerda, fazendo o 3º ou 4º gol dele com a camisa do Flamengo, o argentino, que até certo ponto vem sendo apontado como um grande cara de grupo nessa equipe rubro-negra. A ressaltar as entradas do Mancoejo e a entrada também do Leandro Damião. Ou seja, o Zé Ricardo jogou para o ataque, por isso foi merecedor da vitória. Paulo Lima, você citou 2009, que é onde o torcedor do Flamengo, né, vem se apegando, já que foi a última vez do título do Flamengo. Uma pequena curiosidade, o Flamengo agora, na temporada atual 2016, conquistou 40 pontos na 22ª rodada. Em 2009, o Flamengo só havia conquistado os 40 pontos na 26ª rodada. Ou seja, mais lá na frente, com essas curiosidades, o torcedor vai ficando cada vez mais animado. E tem um detalhe, Lívia, importante nisso tudo. Daqui a 3 rodadas, pega o Palmeiras exatamente em São Paulo. Quando em 2009, também com uma pontuação muito abaixo do Palmeiras, quando o Flamengo teve aquela arrancada decisiva, foi para São Paulo contra o Palmeiras, venceu por 2-0 com destaque naquela oportunidade para essa dupla que já falamos aqui, Petkovic e Adriano. Portanto, tem um pouquinho de rescaldo do passado, como o torcedor gosta de dizer, né? Traz um pouquinho do passado, mas é isso. Em breve teremos um Palmeiras e Flamengo, quem sabe até brigando pela liderança do campeonato. Bom, já que você falou nisso, vamos lá. A briga pela liderança do campeonato está esquentando. O Palmeiras abriu 3 pontos de vantagem. O Flamengo e Atlético Mineiro vêm logo atrás. E os próximos jogos prometem ser decisivos na briga da parte de cima da tabela, o que a gente vai conferir agora. Vamos ver os próximos confrontos de cada um, como nós podemos ver a 23ª rodada, ou seja, a próxima. O Palmeiras vai receber o São Paulo no Allianz Parque. O Flamengo tem pela frente a Ponte Preta e ainda tem o Atlético Paranaense e vai ter o Vitória. Na 24ª, o Palmeiras vai para Porto Alegre enfrentar o Grêmio. O Flamengo vai para o Nordeste enfrentar o Vitória. E o Atlético Mineiro também vai jogar fora de casa contra o Fluminense. Aí tem a 25ª rodada, tem Palmeiras e Flamengo, ou seja, confronto direto. Falamos ainda há pouco. E tem o Atlético Mineiro que vai receber o Sport lá em BH. E aí, Paulo Lima? Isso parece aquele xadrez, né? Porque cada equipe dessas que está brigando pela liderança, elas jogam 2 em casa e uma fora nesse momento da competição, né? Você percebe exatamente isso. O Flamengo e o Atlético jogam
O Flamengo joga 2 fora, o Atlético joga 2 em casa e o Palmeiras também joga 2 em casa. Por esse retrospecto aí, quem leva vantagem? O Palmeiras e o Atlético. Mas calma, porque o Flamengo também jogou fora de casa e assim como o Palmeiras é o melhor, né? É o melhor visitante da competição. Jogo equilibrado, eu acho que não dá para você pensar, são jogos difíceis, vão confronto aí contra os principais times que estão brigando pela competição. Mas mais uma vez ressaltar que vai parecer repetitivo, mas é repetitivo mesmo. Não dá para cravar hoje que os 6 primeiros, entre os 6 primeiros, muita gente pensa dessa maneira, eu acho que até é coerente abordar dessa maneira, que entre esses 6 primeiros aí sairá o campeão brasileiro. Mas pode ter zebra, porque não pode ter uma arrancada final como o Flamengo teve em 2009. O Flamengo foi subindo, atropelou todo mundo e botou mais uma faixa no peito, mais um caneco lá na sede da Gávea. Portanto, é cedo ainda. Paulo Lima, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar as sonoras dos jogadores do Flamengo no desembarque daqui do Rio. Só que no início do programa, eu e Helena Calil perguntamos pro pessoal de casa quem foi mais decisivo dentro de campo nesse final de semana. Já que a gente está falando sobre a briga na parte de cima da tabela, perguntamos sobre o Dudu do Palmeiras, o Diego do Flamengo e o Robinho do Galo. Para você, desses 3, quem é o cara dentro de campo ou foi o cara, já que o Diego chegou há pouco tempo no Flamengo, tem 2 partidas apenas? Olha, pelo momento do jogo, eu acho que o Robinho foi o mais importante. Era uma vitória que o Grêmio já contava com ela, né? E até certo ponto deu ao Atlético essa possibilidade de permanecer no G4 e afastou o Grêmio um pouquinho mais. Agora, não dá para descartar a boa performance